Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente trabalhar o tópico agora, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais e tudo isso em cima da banca FGV Fundação Getúlio Vargas. Por isso que todo o escopo aqui da nossa aula vai ser sempre pautado em cima daquilo que a FGV vem cobrando nas questões de prova, certo? Vamos lá? Vamos trabalhar. Então, antes de falar de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, e para quem já estudou esse assunto, é aquela velha classificação das normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Sobral, a aula vai se pautar nesse caminho? Sim. Você vai trazer outras classificações? Não. Por quê? Inclusive, consultando doutrina, a gente tem mais classificações, além dessa classificação que é a de José Afonso da Silva, muito divulgada, está em praticamente todos os livros essa classificação. Você tem, por exemplo, a classificação da professora Maria Helena Diniz. A professora Maria Helena Diniz, ela vai trazer também as chamadas normas supereficazes. A gente vai trabalhar aqui? Não. Por quê? Porque não temos nenhum precedente da FGV adotando essa classificação. Já caiu, por exemplo, no Sebrasp, mas como aqui a gente está falando especificamente de FGV, então, para você ter certeza que o que eu estou trabalhando com você aqui é absolutamente direcionado para a sua banca. Mas antes de entrar na classificação das normas de eficácia plena, contida e limitada, eu creio que vale a pena a gente passar pelos conceitos de vigência, validade, eficácia e efetividade. Vamos começar, vamos repetindo devagarinho aqui rapidinho, ó. Vigência, validade, eficácia e efetividade. Vamos lá. Qual é a ideia de vigência? Leia comigo. É a existência da norma elaborada por uma autoridade aparentemente competente. Trata-se da existência da norma no mundo jurídico, logo, uma norma está vigente se ela for existente e não tiver sido revogada. Então, já está anotado no seu material, não precisa anotar de novo. Então, vamos trabalhar mais uma vez. A ideia de vigência, então, da norma está ligada à ideia de existência da norma. Ou seja, uma norma que vige é uma norma que existe. Repete comigo. Uma norma que vige é uma norma que existe. E qual é esse conceito de vigência? A existência de uma norma elaborada por uma autoridade aparentemente competente. Exemplo. Se o projeto de lei foi apresentado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, foi aprovado, enviado para o Senado, aprovado, e depois ao presidente da República e sancionado, ele foi editado por autoridades aparentemente competentes. Em tese, Poder Legislativo, Poder Executivo. Então, essa norma vige, porque essa norma existe, certo? Então, para fechar aqui, vigência está ligada à ideia de existência da norma. Vamos agora para o plano da validade. É a relação de conformidade entre a norma inferior e a norma superior. Repete comigo. Então, na validade é a relação de conformidade entre a norma inferior e a norma superior. Logo, uma lei sendo válida é obrigatória até que venha a ser declarada sua inconstitucionalidade. Então, olha aqui a ideia. Enquanto a vigência está ligada à existência da norma, ou seja, se aquela norma foi elaborada por uma autoridade aparentemente competente, a validade está ligada à ideia da compatibilidade da norma com aquela que lhe é superior. Ora, vamos pensar. As leis, em geral, devem ser compatíveis com o texto da Constituição. Gente, só um minuto, deixa eu botar esse relógio aqui no silencioso, que ele está apitando aqui na minha orelha, acho que não apareceu para vocês. Pronto, agora tá no silencioso. Vamos lá. Então, na ideia da validade, está ligada à ideia da compatibilidade com a norma que lhe é superior. Sobral, me dá um exemplo simples. Vamos pensar numa lei complementar. Vamos lá, lei ordinária é aquela aprovada por maioria simples, enquanto lei complementar é aprovada apenas por maioria absoluta. Eu tenho uma lei complementar aprovada por maioria simples. Então vamos pensar. Se essa lei complementar foi editada pelo Congresso Nacional com sanção do presidente da República, essa lei vige, ela é vigente. Ou seja, ela tem vigência, ela existe. Mas essa lei complementar, aprovada com quórum de maioria simples, ela está de acordo com a norma que lhe é superior à Constituição, que exige, nesse caso, maioria absoluta? Não. Então, a lei, apesar de vigente, ela não é válida, porque ela não está de acordo com a norma que lhe é superior. Então, enquanto a vigência está ligada à ideia de existência, a validade está ligada à ideia de compatibilidade com a norma superior. Vamos de novo? Mais uma vez? Vigência está ligada à ideia de existência, enquanto a validade está ligada à ideia de compatibilidade com a norma que lhe é superior. Vamos agora ao plano de eficácia, ou eficácia jurídica. Bom, e a nossa aula é de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Eficácia é a aptidão da norma para produzir os efeitos que lhes são próprios. Ou seja, se a norma está apta para produzir os efeitos que lhes são próprios. Em regra, se dá no mesmo momento da vigência, salvo se, por exemplo,
houver um diferimento, como, por exemplo, no caso de leis que criam ou majoram tributos. Ué, mas Sobral, por que nesse caso há uma diferença entre vigência e eficácia? Ou seja, a norma vige porque ela existe, mas ela ainda não está apta a produzir os efeitos. Nesse caso, por uma determinação da própria Constituição. Leia comigo o artigo 150, inciso 3, a linha B. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, DF e municípios. 3. Cobrar tributos. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, se eu estou gravando essa aula para você em 2024, se eu editar hoje uma lei majorando um tributo, aí vamos lá, essa lei editada pelo Congresso Nacional com sanção do Presidente da República, essa lei tem vigência? Sim. Mas ela já tem eficácia? Não. Por quê? Porque não pode cobrar o tributo no mesmo exercício financeiro. Então a eficácia dela vai ficar para quando? Para o exercício seguinte. Deu para entender aqui o exemplo? De boa? Então eu diferi a eficácia no tempo. Regra, a vigência e a eficácia andam juntas, mas eu posso diferir a eficácia no tempo, como esse exemplo aqui agora da majoração de tributos. Tem inúmeros outros exemplos, isso aqui é só para ilustrar o que a gente está falando. Conclusão. Enquanto a vigência está ligada à ideia de existência da norma, a validade, a compatibilidade com a norma superior e a eficácia é a aptidão para produzir os efeitos. Vamos falar mais uma vez? Vamos lá. Vigência está ligado à existência, validade, compatibilidade com a norma que lhe é superior e a eficácia é a aptidão para a norma produzir efeitos. Vamos agora para o conceito de efetividade. Então, ó, eficácia e efetividade. Sendo que eficácia eu posso chamar de eficácia jurídica e a efetividade eu posso chamar de eficácia social. Efetividade ou eficácia social está relacionada à produção concreta de efeitos. Olha a diferença. Enquanto a eficácia é a possibilidade de produzir efeitos, é a aptidão, a norma está apta a produzir efeitos, a efetividade é a efetiva produção de efeitos, é a produção concreta de efeitos. Segue comigo, ó. O fato de uma norma ter vigência, validade e eficácia não garante por si só que os efeitos pretendidos venham a ser alcançados. Logo, para ter efetividade, é necessário que a norma cumpra a sua finalidade. Em linguagem popular, gente, é o famoso se a lei pegou. Ou seja, aquela lei efetivamente está transformando a realidade social, ela está regulando a realidade social, então eu posso dizer que a lei goza de efetividade ou de eficácia social. Para fechar, olha o resuminho que eu botei para você ali, ó. Vigência, existência. Validade, compatibilidade com a norma superior. Eficácia, aptidão para produzir efeitos e efetividade, a efetiva produção de efeitos ou a produção concreta de efeitos. Prometo, última vez para a gente resumir isso aqui e continuar o nosso encontro. Vigência está ligado à existência. Validade, compatibilidade com a norma superior. Eficácia é a aptidão para a produção de efeitos. E efetividade é a efetiva produção de efeitos ou a produção concreta de efeitos. Juntos até aqui? Seguindo. Agora estudaremos a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia, ou seja, quanto a essa aptidão para produzir efeitos. Então, essa aptidão para produzir efeitos pode ser a tal norma de eficácia plena, de eficácia contida ou de eficácia limitada. A mais famosa e normalmente cobrada em prova é a classificação de José Afonso da Silva, que divide as normas constitucionais em 3 categorias: normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida, normas constitucionais de eficácia limitada. E essas se dividem em normas de princípio institutivo e princípio programático. Especialmente para você que está começando a ver isso aqui comigo nesse encontro, não tinha ainda o estudo dessa classificação. Vamos de novo então. Nossa aula é o estudo da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. E eficácia é a aptidão da norma para produzir efeitos. E a classificação mais famosa e relevante para a Banca FGV é a classificação de José Afonso da Silva, que vai classificar as normas em eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Sendo que a de eficácia limitada pode ser de princípio institutivo ou de princípio programático. Juntos até aqui? Ok. Avançamos. Vamos lá. Então, vamos falar agora da primeira de todas, normas constitucionais de eficácia plena. Aí vamos lá. Essas normas possuem aplicabilidade direta e imediata. Não, uma coisinha aqui antes. Vou deixar, inclusive, já desenhado para vocês aqui. Vou botar aqui, ó. Tá aqui no seu material assim, ó. Desenho.
que é o artigo 5º, inciso 4, o artigo 5º, inciso 13 e o artigo 5º, inciso 32. Sobral, por que você está falando isso? Por que isso aqui está aqui no meu material? Artigo 5º, 4, 5º, 13 e 5º, 32 são os exemplos mais básicos de normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. De novo, os artigos 5º, 4, 5º, 13 e 5º, 32 são os exemplos mais básicos de normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Vamos lá. Quem é o artigo 5º, inciso 4? É livre manifestar pensamento, sendo vedado anonimato. Então, repete comigo. Quem é o artigo 5º, inciso 4? É livre manifestar pensamento, sendo vedado anonimato. Artigo 5º, 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. E o artigo 5º, 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Eu te desafio a falar rápido comigo agora esses 3 dispositivos constitucionais. Vamos lá? Você percebe que essa aula aqui é meio um bate-papo? Esse que é o interessante, por isso que eu idealizei esse projeto desse formato. Material pronto já, eu estou olhando aqui, ó, direto para a câmera aqui, conversando diretamente com você. Então vamos lá. Quais são os 3 dispositivos constitucionais que eu citei? Artigo 5º, 4, 5º, 13, 5º, 32. 5º, 4 é livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5º, 13 é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 5º, 32, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Certo? Beleza, ok. Então, vamos ficar com esse exemplo na cabeça de livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato, para a gente trabalhar aqui a primeira classificação. Normas constitucionais de eficácia plena. Vamos lá, fala assim, ó. Essas normas possuem aplicabilidade direta e imediata. Tá. Então, as normas constitucionais de eficácia plena, como é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato, tem aplicabilidade direta e imediata por quê? Leia lá comigo. Ou seja, não dependem de legislação posterior para sua inteira produção de efeitos. Então vamos pensar. Se uma norma não depende de legislação posterior para sua inteira produção de efeitos, eu digo que uma norma é de aplicabilidade direta e imediata, é porque daqui a pouco eu vou ter alguma norma para que tenha a sua plena produção de efeitos, ela vai depender de uma lei posterior. Aí a aplicabilidade não vai ser direta e imediata, concorda comigo? Então, a graça é o seguinte, eu dependo de uma lei posterior para que a norma produza plenos efeitos ou para que a norma produza por inteiro seus efeitos? Não dependo. A norma, ela é bastante em si. Então, se a norma por si só, ela já é suficiente para produzir todos os efeitos dela desejados, eu digo que é uma norma de eficácia plena, que tem aplicabilidade direta e imediata. Por quê? Porque não depende de lei posterior para a produção por inteiro de seus efeitos. E mais, logo, desde sua vigência, leia comigo, estão aptas a produzir os seus efeitos essenciais. Aí vamos lá. Os seus efeitos essenciais eu posso dividir em eficácia positiva e eficácia negativa. Vamos lá. Eficácia positiva é a tal da aplicabilidade direta e imediata, agora integral. Aí vamos lá. O que é aplicabilidade integral? São normas que... Puxa a setinha agora que você puxa a setinha comigo. São normas que não comportam restrição. Vai. Agora foi intencional aí, ó. Puxa a setinha. No integral, são normas que não comportam restrição. Então, calma, Sobral. Para, revisa, vamos de novo. Então, nas normas constitucionais de eficácia plena, são aquelas de aplicabilidade direta, imediata e integral. O que significa direta e imediata? Porque não dependem de lei posterior para produzirem por inteiro seus efeitos. E o que é aplicabilidade integral? É porque a norma não comporta restrição. Já falarei um pouco mais sobre isso. E o que é eficácia? Então, ó, eficácia positiva, ou seja, aplicabilidade integral, não comportando restrição. E eficácia negativa, no sentido de barrar alguma coisa. O que seria essa eficácia negativa? No sentido de produzir a não recepção da legislação anterior que com ela seja incompatível. Sobral me dá exemplo do... Vamos lá, artigo 5º, inciso 4, é livre manifestar pensamento sendo vedado anonimato. Eu vou te dar alguns exemplos aqui na jurisprudência do Supremo.
Por exemplo, a antiga lei de imprensa, que eu não lembro agora se é da década de 60, não lembro agora o número da lei. Como a Constituição trouxe a liberdade de manifestação de pensamento sendo vedada anonimato e a liberdade de imprensa se fundamenta na liberdade de manifestação de pensamento, vários dispositivos da antiga lei de imprensa não foram recepcionados pela Constituição. Aí, Sobral, ainda está abstrato. Me dá um exemplo mais concreto do diploma de jornalista. Olha, esse julgado foi muito famoso, já tem bastante tempo, por sinal, quando o Supremo disse que não era mais necessário exigir o diploma de jornalista para a prática da atividade de jornalismo. Por quê? Porque isso estaria fundado na liberdade de manifestação do pensamento, que seria uma norma que não comportaria restrição dessa natureza. Então deu para entender aqui agora? Então o Supremo falou, olha cara, jornalismo não precisa mais de diploma, beleza? Show de bola? Tá, então vamos mais uma vez aqui para ver se a gente pegou, bem devagarinho. Norma constitucional de eficácia plena é aquela que tem aplicabilidade direta, imediata e integral. De novo, direta, imediata, integral. Direta e imediata para um lado, integral para o outro. O que é direta e imediata? Que eu não dependo de lei posterior para produzir plenos efeitos. Eu sou autossuficiente. E o que é integral é eficácia positiva, é aquela que não comporta restrição. Mas além da eficácia positiva, eu ainda tenho a eficácia negativa, que é o quê? Não recepcionar a legislação anterior que com ela seja incompatível. Sobral me dá o exemplo da antiga lei de imprensa, em que o Supremo, pautado na liberdade de manifestação de pensamento, entendeu que vários de seus dispositivos não foram recepcionados. Eu quero de novo. Essa aqui não é uma aula de quadro, essa aqui é uma aula de conversa. E você repete comigo, estuda comigo, repete comigo. Vamos lá. Norma constitucional de eficácia plena é aquela que tem aplicabilidade direta, imediata, integral. De novo, direta, imediata, integral. Como é que divide? Direta e imediata para um lado e integral para o outro lado. O que é direta e imediata? Não depende de lei posterior para que produza plenos efeitos. E o que é integral é chamada eficácia positiva. É porque a norma não comporta restrição. Mas além da eficácia positiva, tem também a chamada eficácia negativa. O que significa isso? Não recepciona a legislação anterior que com ela seja considerada incompatível. Exemplo, dispositivos da antiga lei de imprensa, pré-88, em que o Supremo entendeu que não foram recepcionados à luz da liberdade de manifestação de pensamento previsto no artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Juntos até aqui? Ok. Aí, olha só. Por terem aplicabilidade integral, não podem sofrer restrições infraconstitucionais, embora admitam regulamentação. Olha agora. Lembra que essa classificação é do professor José Afonso da Silva? Entretanto, esse raciocínio é criticado por Virgílio Afonso da Silva. Mas Sobral, sobrenome igual, inclusive, Virgílio, quem é? O filho, exatamente. Filho do professor José Afonso. Pois, por um lado, toda restrição também é uma regulamentação e vice-versa. Então, na prática, gente, a verdade é essa. A norma constitucional de eficácia plena, ela comporta restrição? Comporta. Mas, para fins de prova, vale ainda a classificação do professor Zé Afonso, é o que vem sendo aplicado nas questões. Mas eu já estou deixando essa carta na manga com você, que existe uma crítica a essa classificação quando ela vai apontar no que tange a aplicabilidade integral no sentido de não comportar restrição, mas apenas regulamentação. Ora, mas muitas vezes a mera regulamentação da norma importa na restrição do âmbito de aplicação da própria norma. Enfim, mais uma vez para a gente poder fechar aqui e avançar para o próximo tópico. Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas de aplicabilidade direta, imediata e integral. Como é que eu divido? Direta e imediata para um lado, integral para o outro lado. Direta e imediata, por quê? Porque são normas que não dependem de lei posterior para a sua plena produção de efeitos, ou sua produção de efeitos por inteiro. E o que é a aplicabilidade integral? É que a norma não sofre restrição. E a aplicabilidade integral, dizer que a norma não pode sofrer restrição pela lei, é também chamada eficácia positiva, mas também tem eficácia negativa, no sentido de não recepcionar a legislação anterior que com ela seja considerada incompatível, o exemplo que eu dei para você aqui da lei de imprensa. Porém, essa aplicabilidade integral é criticada pelo filho do autor da classificação, por Virgílio Afonso da Silva, no sentido de que a regulamentação do direito previsto da Constituição acaba sim por importar uma restrição a esse direito. Então dizer que normas de eficácia plena não comportam restrição, em tese, não seria o mais adequado. 2.
Normas constitucionais de eficácia contida. Bom, normas constitucionais de eficácia contida são de aplicabilidade, olha agora como é igual, ó, direta e imediata. Então vamos pensar. Direta e imediata no sentido de que não depende de lei posterior para sua plena produção de efeitos. Ou seja, a norma é bastante em si. Por si só, ela já pode produzir todos os efeitos que dela são esperados. Só que vai mudar agora, ó. Normas constitucionais de eficácia contida são normas com aplicabilidade direta e imediata, mas, olha agora, possivelmente não integral. Então, olha que interessante. Enquanto a gente, na norma de eficácia plena, a gente fala que é uma norma de eficácia, de aplicabilidade direta, imediata e integral, na contida a gente vai falar direta, imediata e possivelmente não integral. Por quê? Vamos ver. Eficácia positiva. Enquanto não elaborada a norma regulamentadora restritiva, terão aplicabilidade integral. Logo, como existe a possibilidade de restrição dos efeitos, seria melhor o termo normas de eficácia restringível ou redutível. Sobral ficou um pouco abstrato. Me ajuda? Ajudo. Vamos pensar agora no artigo 5º, inciso 13. Lembra dos três incisos? 5º 4, 5º 13 e 5º 32. Quem é o 5º 13? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. O nosso marco de estudo agora será a vírgula. De novo, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Para aqui, ó, congela aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ora, se eu estou dizendo que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, eu olho para essa norma, coloco um jaleco branco, um estetoscópio e mando bordar aqui, ó. Doutor Marcelo Sobral, cardiologista, eu cuido do seu coração. Teria algum exercício irregular da medicina aqui? Não. Por quê? Porque seria livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ou seja, se não tiver nenhuma restrição aqui, qualquer um poderia ser médico. Assim como qualquer um poderia exercer qualquer profissão. Mas é assim que funciona, gente? Não. Por quê? Porque conforme previsão legal, meu abençoado, você vai ter que fazer a faculdade de medicina, vai ter que depois passar para a residência, se formar na residência, para só então ter a especialidade de cardiologista. Nesse sentido, essas restrições vieram estabelecidas em lei. Como vieram as restrições, ou seja, aquela norma que era integral deixou de ser integral a sua aplicabilidade. Então, por isso é que ele está falando, ó, possivelmente não integral. Por quê? Porque enquanto não vier a lei restringindo, é aplicabilidade integral. A hora que a lei restringe, ela deixa de ter aplicabilidade integral. Vamos de novo? Artigo 5º, inciso 13. O que diz a norma? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Se eu olhar só para cá, sem qualquer restrição legal, eu tenho aplicabilidade integral. Mas eu posso ter uma lei posterior restringindo o exercício daquela profissão. No caso, eu tenho, nesse caso, a norma não tem mais aplicabilidade integral, ela deixa de ter aplicabilidade integral. Por isso é que nessa classificação a gente fala, são normas de aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Tá, e quanto à eficácia negativa, é igual, porque também produz a não recepção da legislação anterior que com ela seja incompatível. O que for anterior a ela e tiver incompatível com ela, não recepciona. Vamos agora falar, isso é bem importante, o próximo tópico aqui, ó. É importante destacar que a restrição poderá vir de outra norma constitucional, eu estou dizendo que essa norma admite restrição, certo? Como, por exemplo, olha aí, ó, a liberdade de reunião, o artigo 5º, 16, que sofre restrição durante o estado de defesa, ou a suspensão durante o estado de sítio, artigo 139, inciso 4. Olha que interessante. Então, a liberdade de reunião que está prevista lá no artigo 5º, 16, gente, a própria Constituição traz uma hipótese de restrição ao direito de reunião como de suspensão do direito de reunião, que é até mais grave. Restrição do direito de reunião durante o estado de defesa e suspensão do direito de reunião durante o estado de sítio. Ou então, a própria legislação infraconstitucional pode vir a restringir aquele direito previsto na Constituição. Então, de novo, as normas constitucionais de eficácia contida, que são aquelas que podem vir a ser restringidas, por isso que alguns preferem a classificação restringível ou redutível, como eu coloquei no enunciado aqui para vocês,
Tais normas podem sofrer restrição da própria Constituição, o exemplo aqui da liberdade de união, como da legislação infraconstitucional como um todo, certo? Então já falamos de normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, vamos agora para normas constitucionais de eficácia limitada. São aquelas que só manifestam plenos efeitos jurídicos após a edição de norma posterior. Logo, tem aplicabilidade, olha agora, indireta, mediata e reduzida. Para aqui, ó, vamos lá. Como é que funcionou em relação às normas constitucionais de eficácia plena? Aplicabilidade direta, imediata e integral. E na contida, direta, imediata e possivelmente não integral. E agora limitada, indireta e imediata. Ó, mudou aqui, ó, tá vendo? Aqui era direta e imediata nos dois, né? Agora aqui é indireta e imediata. Gente, é só inverter a classificação. Se a aplicabilidade direta e imediata é que eu não dependo de lei posterior para que a norma produza plenos efeitos, é porque na indireta e imediata, mediante, será mediante lei posterior que a norma produzirá plenos efeitos, e não que a norma não produzirá nenhum efeito. Só adora quem prova isso. Ah, a norma de eficácia limitada, enquanto não vier a norma posterior, não produz nenhum efeito. Errado. Ela já produz alguns efeitos, mas ela não produz plenos efeitos. Gente, por isso que o nome da classificação é norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque eu dependo de lei posterior para que a norma produza plenos efeitos. Por isso que eu digo que são normas de aplicabilidade indireta e imediata, porque é mediante lei para que produza plenos efeitos. E ao invés de eu falar integral, eu vou falar agora reduzida. Reduzida no seguinte sentido, vou ler com vocês, ó. Indireta e imediata por dependerem de norma posterior para plena produção de efeitos e reduzida por já produzirem algum efeito. No caso, ela já produz a chamada eficácia negativa, que a gente viu nas classificações anteriores, no sentido de ter um efeito paralisante sobre a legislação que com ela seja incompatível. Ainda funciona como parâmetro de interpretação conforme a Constituição. Vamos lá, estou indo além em relação ao que eu tinha falado antes. Antes, como eficácia negativa, eu tinha falado para você assim, não recepciona a legislação anterior que com ela seja incompatível, certo? Se é antes, não recepciona. Tá, e se a lei é posterior? Aí posterior a gente reconhece a inconstitucionalidade. Então vamos lá, eu tenho a norma constitucional aqui no topo, né? Tá aqui em cima. E eu tenho aqui, ó, lei anterior e lei posterior. E essa lei anterior e a lei posterior, vamos considerar que são leis incompatíveis com a norma constitucional, certo? Se a lei anterior é incompatível, eu digo que ela não foi recepcionada. Se a lei posterior é incompatível, eu a declaro inconstitucional. Ou seja, não recepção e inconstitucionalidade são espécies de incompatibilidade. Deu para entender aqui? Então a norma é incompatível com a Constituição. O que eu faço com essa norma? Depende. Se a norma é antes da norma constitucional, a lei, eu não recepciono. Se ela é posterior, eu digo que é inconstitucional. E ainda, lá no final, ó, funciona como parâmetro de interpretação conforme. O que significa isso? Vamos lá. Artigo 5º, inciso 32 da Constituição é o nosso exemplo de norma constitucional de eficácia limitada, lembra? Então vamos lá. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Isso veio em 5 de outubro de 1988. A Constituição, certo? E o Código de Defesa do Consumidor, ele é de 1990. Tá, e como é que eu fazia, por exemplo, em 1989, enquanto eu não tinha o CDC? Essa norma constitucional ela já estava produzindo algum efeito? Sim. Não recepcionando a legislação anterior com ela incompatível, funcionando como paradigma de controle de constitucionalidade para a legislação posterior e como parâmetro de interpretação conforme. Como assim? Ora, quando eu for interpretar uma norma do ordenamento jurídico que regule a relação consumidor-fornecedor, eu darei prevalência para quem, abençoado? Para o consumidor. Porque o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Parâmetro de interpretação conforme. Deu para entender? Então vamos lá, tá escrito aí, ó. Se lei anterior, não recepção. Se lei posterior, geram inconstitucionalidade. Tá, agora, dentro das normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas de aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. Indireta e imediata, porque depende de lei posterior para efetiva produção de efeitos ou plena produção de efeitos. E reduzida, porque
produzem alguns efeitos, como esse que eu citei agora para vocês. Tá, mas essas normas constitucionais de eficácia limitada podem ser de princípio institutivo ou de princípio programático. Em linguagem mais simples, indo direto para você aqui, ó. Normas constitucionais de eficácia limitada e de princípio institutivo são aquelas que organizam instituições públicas. Exemplo mais fácil. A lei organizará a guarda municipal. Tá lá. Artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, uma coisa assim. Filho, não está falando que a lei vai organizar uma instituição pública? É. Então, é uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo. Deixa eu pensar outra aqui. Acho que o 134, parágrafo 1º da Constituição. Lei complementar organizará a defensoria pública. Não está falando que vai organizar a defensoria pública? Então, norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo. Então, institutivo é muito fácil. Ou seja, são normas que organizam instituições públicas, definem competência de órgãos públicos. A gente vai ver outros exemplos aqui. Tá, e o que seriam, Sobral? Normas constitucionais de eficácia limitada e de princípio programático são aquelas que estabelecem programas. O que são programas? Objetivos a serem alcançados. O exemplo lindo de se dar é o artigo 3º da Constituição, quando define exatamente os objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade justa, livre, solidária, erradicar a pobreza e marginalização, acabar com a desigualdade social, discriminação, tá lá, tudo. Todos os objetivos a serem alcançados. Norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático. Estabelece um programa, estabelece um objetivo a ser alcançado. Certo. Calma, agora eu travei aqui um segundo. Acho que eu estou falando muito rápido, né? Beleza, já expliquei. Eu expliquei rápido na minha cabeça, agora eu vou ler com calma com vocês aqui. Vamos lá. Voltei. Deu uma pane assim, rapidinho. Fui e voltei. Vamos lá, normas de princípio institutivo. São normas que dependem de integração legislativa para estruturar entidades, órgãos ou instituições previstos na Constituição. Ainda podem determinar a atuação do legislador, normas impositivas ou apenas possibilitar a atuação, normas facultativas. Olha a diferença da impositiva para a facultativa. Na impositiva, olha o artigo 88 da Constituição. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Está dando um comando, percebe? Artigo 90, parágrafo 2º. A lei regulará a organização e funcionamento do Conselho da República. E o 111A, parágrafo 1º da Constituição. A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Como normas facultativas, artigo 25, fala assim, ó. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações, microrregiões, tá? E o artigo 125, parágrafo 3º, lei estadual poderá criar, mediante proposta do TJ, a Justiça Militar Estadual. Perceba, num caso tem um comando constitucional de edição de lei, no outro caso tem uma mera faculdade. E por último, as normas de princípio programático são aquelas que fixam os objetivos a serem perseguidos. Nesse sentido, são normas que impõem uma finalidade a ser cumprida, apesar de não determinar os meios a serem adotados. Entendido? Tudo muito claro, queridos? Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até!